Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, pontualmente 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Gente, hoje tá especial. Já vai pegando aí sua pipoca e avisando seus amigos que você vai ver aqui arquivos sonoros de 25 anos atrás que ninguém tem. Enfim, dito isso, o que é o Narrativas Antagonista? É o nosso exercício diário para a gente parar de cair, sabe? Nessas tretas que não levam a lugar nenhum e passar a discutir a política nacional. E a gente faz isso como? Treinando o nosso cérebro, treinando o nosso emocional para a vida digital. Então eu faço o seguinte, eu trago para você fatos e depois dou minha opinião. Mas antes de opinar e antes de perguntar a sua opinião, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e a narrativa da direita. Combinado? Qual que é o fato do dia de hoje? Brasão, recordar é viver. Vamos ao fato do dia. Brasão, recordar é viver. Recordar é viver por quê? Eu vou trazer aqui para vocês um outro caso de exatamente 25 anos atrás, que mostra que o Brasil é um eterno vale a pena ver de novo, não só nos fatos, mas também nos discursos feitos pelos políticos. Então, olha, nós estamos falando de Domingos Brazão, o assassino, mandante do assassinato de Marielle Franco. Ele está preso e a Câmara dos Deputados tinha de decidir se ele fica preso ou não. Isso foi votado, isso está sendo discutido. Antes de chegar nele, eu quero perguntar para você o seguinte: você sabe quem é o senador Rodrigo Cunha? É um senador jovem, lá de Alagoas, e ele tem ficado conhecido por umas tretas com os poderosos. Olha essa aqui com o Renan Calheiros. Do que, mais uma vez, o senador que é conhecido como senador fake news, vem aqui trazer informações até de posicionamentos meus, falando do meu futuro político. Então, ele manda em alguns, mas não manda em todos. Então, todo mundo sabe que eu tenho autonomia e todo mundo sabe como é que o governador é acostumado a utilizar recursos públicos. O Brasil sabe. 40 o quê? 40 o quê? Milhões de quanto? De dólares? 40 de dólares. Estou falando reais. Escute para falar. Eu estou dizendo aqui reais. Não venha colocar palavras na minha boca. Desinformado está você. Também tretou num debate com o Fernando Collor. É um vídeo que ficou famosíssimo, aquele do Morda Seus Beiços. Lembra? Vamos recordar. O senhor indicou uma sua namorada para a Secretaria da Prefeitura de Maceió. Responda esta pergunta. Responda a segunda pergunta. Quando o senhor... Responda! Por favor, responda no seu momento! Por favor, responda na sua... Cale a boca! Por favor. Morda os seus beiços! Por favor. Morda os seus beiços! Rodrigo, por favor. Morda os seus beiços! Candidato. Morda os seus beiços! Para o tempo aí, por favor. Morda os seus beiços! Por favor. Morda os seus beiços! Corta, por favor, vai ter oportunidade de vir aqui e responder. Por favor, beiços. corta o microfone do candidato, por favor. Eu quero Vou pedir que o senhor sente, por favor, Rodrigo. Eu estou dizendo coisas mentiras. Senador Rodrigo, por favor. Senador Rodrigo, por favor, senador Rodrigo. Por favor, senador Rodrigo, por favor. E o que o Rodrigo Cunha tem a ver com o Brasão? Calma, que você vai adorar essa história. Uma coletânea de fatos. Rodrigo Cunha é senador pelo estado de Alagoas, um dos únicos senadores que se elegeu no ano de 2018 sem apoiar nem o PT e nem o Bolsonaro. Exatamente, o partido dele, o PSDB, no segundo turno, ficou com Jair Bolsonaro. Ele se elegeu senador, fazendo uma carta aberta dizendo por que ia votar nulo. Vou ler aqui um trecho. Como todos sabem, eu fui vítima da violência, mas nem por isso me associei a uma linha de pensamento propagadora do extremismo como instrumento de pacificação e como meio ameaçador da convivência plural entre os mais diversos segmentos da sociedade. Forte, né? Não deu nomes, mas para quem, para bom entendedor, meia palavra basta. Enfim,
Vamos adiante falar de qual é este caso de violência que o Rodrigo Cunha, senador, diz na carta. Gente, como é que isso chega no brasão? Vocês vão começar a ver as semelhanças agora. Rodrigo Cunha, esse senador, ele perdeu o pai e a mãe assassinados no mesmo dia, quando ele tinha 17 anos de idade. Esse assassinato tem a ver com a política. A mãe dele, Ceci Cunha, tinha acabado de ser diplomada deputada federal. Ela ganhou, recebeu o diploma, estava em casa comemorando. Ela estava na varanda do apartamento, 2 bandidos fortemente armados, armas de grosso calibre entraram, mataram todo mundo que estava na casa. Morreu ela, morreu o marido, morreu o cunhado, morreu a mãe do cunhado. Felizmente ainda não tinha mais gente por ali. Quem era o assassino? O mandante era o médico Talvânia Albuquerque, que era o primeiro suplente da chapa da deputada Ceci Cunha. Isso quer dizer o quê? Se qualquer um eleito naquele partido não assumisse o mandato por alguma razão, morrer, por exemplo, ele virava deputado. E é precisamente o que aconteceu. Aí aconteceu com ele igualzinho ocorreu com Domingos Brazão. Ele estava exercendo o mandato sem ninguém saber que ele era mandante de assassinato. As investigações foram correndo, ele foi identificado, foi parar na cadeia, não estava condenado ainda e a Câmara precisava decidir se o homem ficava preso ou se ele ia ser solto. Só atualizando o caso, ele foi condenado a 103 anos de prisão, permanece preso, tentou recorrer em 2019 do júri que foi feito em 2012, não conseguiu. A justiça não deu. Mas enfim, vamos adiante. Talvez você não se lembre do deputado Talvânia Albuquerque, não conheça. Na época, ele foi ouvido numa comissão da Câmara dos Deputados para contar essa história do assassinato. Ele não estava condenado, mas era réu confesso, tá? Ele confessou o assassinato. E aí ele foi inquirido nessa comissão por um deputado, delegado muito experiente, Moroni Torgan. E ele conta do diálogo dele com o Chapéu de Couro, que é o matador que matou a família do hoje senador Rodrigo Cunha. Aquela parte do telefonema, o que ficou de fora do telefonema que o senhor disse que foi cortado? Tem uma parte que ele diz assim, como é, vamos matar o careca, aí eu fico sem saber se realmente, qual careca ele está se referindo, e se o assunto me parece também estranho, porque esse telefonema foi o quê? Foi mais ou menos novembro, tal. Aí eu digo, que careca? Ele diz o Augusto. Isso eu me lembro perfeitamente que ele usa o termo Augusto, ele usa esse nome. Eu digo, não, que é isso? Isso é um dos trechos da conversa que foi cortada. E existem outros trechos, porque nessa conversa, o Jadielso fala também com o Chapéu de Couro. E não aparece. Então essa ligação foi cortada mais ou menos 50%. Mas me diga uma coisa, claro que assim que o senhor recebeu do Chapéu de Couro a informação de que queria matar Augusto Farias, o senhor imediatamente ligou para Augusto para avisar. Claro que eu não fiz isso. Primeiro porque o Chapéu de Couro é uma pessoa de alta periculosidade. E depois, se o interesse era que eu matasse o Augusto para que eu tivesse uma vaga de primeiro suplente, se eu não quisesse matá-lo, ninguém iria matá-lo. Não havia necessidade de me meter numa confusão tão grande como essa. Preferi ficar calado. Quer dizer, alguém lhe dá o aviso de um crime e o senhor prefere ficar calado? Deputado Moroni Torgan, se alguém vai propor ao senhor que mande me assassinar e só o senhor tem interesse nesse assassinato, se o senhor não o fizer, ninguém o fará. Não havia razão para preocupação. Então o senhor tinha interesse nesse assassinato? De forma nenhuma. Mas o senhor acabou de dizer que só... Eu disse o seguinte, se alguém o procura e mostra interesse... O senhor disse que o único que tinha interesse no assassinato era o senhor, não fui eu que disse. Não. Esse tal Augusto Farias, você lembra quem é? Ele é o irmão do PC Farias. O deputado Talvânia Albuquerque, no depoimento dele, além da intenção do tal Chapéu de Couro de matar o deputado Augusto Farias,
Contou também que ele tinha relações de ajudar a família do matador e de até empregar gente da família do matador, mesmo sabendo que ele é bandido. Mas por que não cortou o assunto? Por que recebe telefonema de um Cortei sujeito não perigoso, falando. Cortei não criminoso? falando. Cortei não falando. Não falando, não falei mais com ele. E fez favores para a família dele? Fiz dessa oportunidade, já fiz muitos outros em outras oportunidades. A nossa política também é uma política assistencialista. Então tinha um relacionamento com a família dele, vamos dizer assim. Tinha. Mas nunca soube que era procurado pela polícia. O chapéu de couro, não. Não sabia que ele tinha prisão preventiva decretada. Sabia que ele era um bandido. Vamos lá. 25 anos atrás, 7 de abril de 1999, o plenário da Câmara dos Deputados votou pela prisão, cassação e tudo do Thalvânio Albuquerque. Como é que ficou a votação? 425 sim, 29 não, 21 abstenções e 1 em branco. Ele foi cassado, foi preso, está preso. Ele era réu confesso, tá? Ele não estava condenado, mas confessou o crime. Nem ele foi se defender na tribuna. O advogado dele não foi fazer defesa na tribuna. Ninguém do partido dele foi defender. Ninguém de Alagoas foi defender. Mas ele teve um defensor. Um deputado pediu para falar em defesa dele. Você adivinha quem é? Pela voz você vai reconhecer. Está encerrada a discussão. Senhor presidente, Passa-se a votação. Se me permite, se regimentalmente ainda for possível, eu gostaria de falar alguns minutos contra o relatório. Vossa Excelência pode ser inscrito para encaminhar contrariamente ao parecer. Portanto, tem Vossa Excelência a palavra para encaminhar contrariamente ao parecer. Senhor presidente, eu em toda a minha vida não conversei por mais do que 10 segundos com o deputado Thalvânio Albuquerque. Não tenho absolutamente nenhum contato, nenhum grau de amizade com o deputado Thalvânio Albuquerque. Mas eu fico com a minha consciência pesarosa para votar pela cassação desse parlamentar. Porque amanhã, qualquer um de nós pode estar no lugar dele. E eu conversei com dezenas de parlamentares que pensam da mesma maneira, e nenhum sequer falou comigo com convicção de que ele seria o mandante do crime. Se bem que, segundo o relator, nós não estamos discutindo o mérito dessa questão. Agora, estamos discutindo contatos com o chapéu de couro. Pelo que me consta, a não ser que seja um maluco, chapéu de couro não ia prestar depoimento num processo se tivesse consciência de uma prisão preventiva decretada contra ele. Ou se fosse um foragido da justiça. Senhor presidente, é mais do que uma cassação de um mandato. Praticamente nós estamos condenando o Thalvânio Albuquerque como sendo o mentor ou o autor de um assassinato de uma companheira, que eu não concordo com o assassinato de ninguém nessa casa. Estamos condenando por um contato com um cidadão, um elemento que foi marginal no passado. Pelo que me consta, tinha livre trânsito pelo Brasil. Agora, quem aqui nunca teve contato ou conversou com o marginal? Quem estava presidindo a sessão como presidente da Câmara era o ex-presidente Michel Temer. E essa voz, você sabe, é de Jair Bolsonaro, que disse isso aqui sim. Vamos ouvir esse trechinho de novo. Agora, quem aqui nunca teve contato ou conversou com o marginal? Esse discurso foi feito 25 anos atrás. E a argumentação apelava também à corrupção. Vamos ouvir. Coisa mais grave do que conversar com o marginal é conversar com o marginal de colarinho branco. E é isso que eu peço a atenção dos meus companheiros. E peço que os companheiros, meus eleitores, quem me ouve através da TV Câmara, que por favor, me entenda, eu não estou defendendo o marginal. Nem quero acusar o inocente de absolutamente nada. É apenas a minha posição e não poderia dormir em paz se não falasse nesse momento por alguns minutos. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Exatamente 25 anos depois, a Câmara dos Deputados está decidindo o destino de um parlamentar
que mandou matar uma outra parlamentar, no caso a vereadora Marielle. Agora não é Jair Bolsonaro, é o filho dele, Eduardo Bolsonaro, quem faz o mesmo discurso. O deputado Brazão está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição, que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. Porque se eu votar para prender preventivamente um deputado que não cometeu um flagrante delito, como é que amanhã eu vou poder dizer que um patriota, um deputado, foi preso por falar, mas a partir daí invocar que ele só poderia ser preso mediante flagrante delito? Bom, se a argumentação 25 anos atrás continua a mesma, então nós estamos falando de coerência, certo? Caso você não tenha memória. Caso você tenha memória, não. Houve outros casos de pedido de manutenção de prisão e de cassação de parlamentares que não estavam ainda condenados e que a postura foi diferente. Vou te dar aqui um exemplo. Delcídio do Amaral, que era senador pelo PT, não sei se você se lembra, 2015, ele não tem nada de crime de sangue, não é assassino, não é criminalidade comum, era envolvimento com corrupção que ele estava preso. Esse mesmo pessoal que argumenta isso hoje saiu atrás de quem argumentava em favor do Delcídio. Enfim, vamos ver mais repetição dessa argumentação, porque é um tipo de argumento que quanto mais as pessoas repetem, melhor ele vai ficando. Vamos ver na boca do deputado Carlos Jordi. Senhora presidente, senhores deputados, todos sabem aqui que nós somos favoráveis ao rigor da lei. E muitas vezes somos criticados por sermos tão favoráveis que haja de fato punição para aqueles que praticam crimes. E isso não muda nada. Mas nós somos favoráveis que haja o rigor da lei e não punição pelo rigor da cabeça e vontade de um juiz, de coisas que não estão previstas na lei. Não estamos fazendo aqui um julgamento do deputado. Não estou aqui querendo fazer o julgamento se ele é culpado ou inocente. Eu acredito até que seja culpado. Mas isso é um papel que deve ser feito pelo judiciário através de investigações, pelo rito processual, de uma forma que esteja prevista na lei e na nossa Constituição. O artigo 53, parágrafo 2º da nossa Constituição estabelece que os membros do Congresso Nacional, após diplomados, não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Houve um crime inafiançável? Houve. Um crime hediondo, mas não houve flagrante. Tem também uma variação muito boa do deputado Lafayette Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. Foi um assassinato bárbaro, que gerou uma comoção social imensa, com uma repercussão na grande mídia. Porém, assassinatos bárbaros acontecem todos os dias, infelizmente, no Brasil. Nós temos aqui que discutir a legalidade da prisão. E vou a ela. É sobre ela que eu quero conversar. Bom, no final, isso era o discurso de uma minoria, como também foi no caso do Talvânio Albuquerque, e a Comissão de Constituição e Justiça acabou decidindo que ele ia ficar preso. Está encerrada a votação, vamos abrir o painel. Miliciano na cadeia e o chefe deles também. Está aprovado o parecer por 39 a 25 e uma abstenção. E no final a gente teve no plenário a comemoração por muitos parlamentares do resultado contra Domingos Brazão. E aí, gente, boa essa, hein? De hoje tá que você acha? Calma, que antes de você achar, eu vou te falar qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Bora lá! O
Ué, gente, cadê a turma do bandido bom é bandido morto? Agora bandido bom é bandido sorto? Olha, a hipocrisia do miliciano é demais. Esse pessoal ficou lutando aí anos para dizer não tenho nada a ver com o assassinato da Marielle, não, estão querendo armar para mim, e isso, e aquilo outro. Quando acha o assassino e o cara é deputado, só precisa dizer se o cara vai ficar preso ou não, esse pessoal que defende prender todo mundo, fala, não, esse não, olha, esse tem uma tecnicalidade, esse aqui precisa ficar solto, ou seja, é de levantar a orelha, né? Porque o Ministério da Justiça disse que as investigações acabaram, que isso, que aquilo, mas para mim persiste a pergunta: quem mandou Domingos Brazão mandar matar Marielle? O que está em questão aqui não é Domingos Brazão, é a legalidade e a ditadura da toga. O Domingos Brazão é o culpado? Não sei. Ele foi acusado, ele foi condenado? Não, ele não foi condenado. A grande questão é, parlamentar nessa situação pode ou não ser preso? Nós estamos aqui numa guerra pela liberdade. Ninguém quer que esse Domingos Brazão aí seja aliviado, porque parece que é envolvido com bandidagem mesmo e parece que tem que ser preso. Mas nós temos uma herança, que é a Constituição de 88, que dá direito para todo mundo e que não dá dever, que diz que defende direitos humanos, mas alivia para bandido. E queira ou não, a lei tem de ser respeitada. Porque se for prender no caso do Domingos Brazão, é o que justifica o Xandão manter preso um guerreiro da liberdade como o Daniel Silveira. Eles querem utilizar o mesmo precedente para calar os patriotas. E isso não cola de jeito nenhum. Bom, e qual é a minha opinião? A minha opinião é que um povo que não conhece a própria história está condenado a repeti-la. A gente viu de ontem para hoje um monte de gente que se interessa por política, gente de bem, bem intencionada, ouvindo uma justificativa mequetrefe que já foi feita 25 anos atrás para alisar outro assassino e que não valeu em casos que não eram de assassinos, e as pessoas acreditaram nessa justificativa. A história de que o Domingos Brazão não pode ser preso porque há garantias determinadas aos parlamentares e essas garantias, se forem violadas, vão interferir em casos como o do Daniel Silveira. Pelo amor de Deus, 25 anos atrás, exatamente, esse mesmo discurso era repetido no plenário para tentar liberar um assassino confesso da deputada Ceci Cunha. Matou a família inteira dela porque ele era suplente e queria a vaga. Ele assume como deputado, é assassino confesso. Jair Bolsonaro fez para ele o mesmo discurso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo para o Domingos Brazão. Mas é coerente, não é coerente? Por que que as pessoas não conhecem a própria história? No caso do Delcídio Amaral, que não é crime de sangue, que era envolvimento em questão de corrupção do PT, como é que esse povo todo votou? Como é que esse povo todo comentou por aí? Eles achavam o quê? Que ele tinha que ficar solto? Ou eles foram falar que tinha de ficar preso? O argumento, ele só é válido para quando é para proteger alguém de perto. Não é princípio, não é moral. O que vale não é o que é feito, o que vale não é a lei, o que vale não é a regra. O que vale é se está do meu lado hoje ou se está como meu inimigo. E o brasileiro embarca nisso. O que justifica adultos embarcarem nisso? Eu tenho bastante dificuldade de entender. Eu entendo que a pessoa se interessa por política, mas não consegue acompanhar todos os fatos. Eu acompanho, eu lembro dessa história porque é a minha profissão. Eu estava lá fazendo a cobertura. Mas cada vez mais as pessoas interessadas por política
tem se deixado enganar, encabrestar e manipular pelos políticos. Os políticos já aprenderam a manipular emocionalmente quem se interessa por política. E a pessoa, quando começa a se interessar, ela começa a se interessar por discursos, por dizer, esta pessoa é de direita ou de esquerda, essa pessoa é conservadora ou é progressista, e a lente de mundo é em torno do que as pessoas falam. Isso, um adulto pensar assim, me choca. O adulto toma decisões de acordo com o que a pessoa fala, não com o que ela faz, não com a história de vida. E é por isso que o político brasileiro não precisa mudar nem a desculpinha. Ele pode passar 25 anos dando a mesma desculpinha que as pessoas engolem. Então aí os fatos. Quem acreditou tem duas saídas. Ou a pessoa fala, poxa, os caras são espertos, eles enganam a gente, eu preciso ficar de olho, porque nenhum político é santo, aliás, muito pelo contrário, vou passar a ficar de olho. Ou pode fazer igual seita do fim do mundo, que marca a data para o mundo acabar, o mundo não acaba, a pessoa continua na seita e arruma uma desculpa para o mundo não ter acabado. Eu já tenho um palpite sobre o que o brasileiro vai escolher. E você? Bom, pessoal, Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Hoje foi especialíssimo. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com gente que você conhece, com gente que você admira, com gente que gosta de política e gosta de fatos. E não esquece de deixar o meu like, de voltar aqui, que eu quero te ver amanhã às 5 da tarde. Grande beijo, até lá.